Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo sobre o Quentin Tarantino aqui no canal e o vídeo de hoje é bastante especial, é um vídeo patrocinado pela Intrínseca, que está lançando nada mais nada menos do que o primeiro livro do diretor Quentin Tarantino. Quem acompanha o meu trabalho aqui no canal sabe o quanto eu sou fã do Tarantino, nós já fizemos várias análises, já falamos sobre toda a sua carreira, os seus personagens são fascinantes, as suas histórias, os seus diálogos e ele, como um grande fã de cinema, também é um elemento de fascínio para todos nós que amamos a sua obra e essa arte. E a Intrínseca me convidou para falar desse livro incrível aqui sobre Era Uma Vez em Hollywood. Esse livro que é um livro escrito depois do lançamento do filme. O Quentin Tarantino é um diretor conhecido por ter sempre muito material quando ele constrói suas obras e dessa vez ele sentiu que ele tinha tanto material que ele precisava continuar essa história. Não é novidade, né? O Tarantino falando sobre o seu desejo de ter uma carreira como escritor de livros. E ele começou aqui com essa obra que a Intrínseca está trazendo. É um livro em formato pulp, é um livro onde você vai conseguir continuar tendo a experiência do filme, só que de forma mais profunda. Você vai entender melhor aquelas personagens, o subtexto delas, tem novas cenas, enfim, é uma forma de mergulhar no universo de Era Uma Vez em Hollywood. E para todo mundo que ama o diretor, eu imagino que vocês estejam loucos para ter esse livro aqui em mãos. Eu estou muito feliz de poder fazer esse vídeo aqui com a colaboração com a Intrínseca. Se vocês quiserem comprar o livro, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se vocês decidirem comprar o livro pelo link que eu estou deixando aqui embaixo, vocês vão estar ajudando o canal, é claro, e eu espero que vocês gostem dessa leitura, pessoal. Eu particularmente estava muito ansioso e o Quentin Tarantino é o Quentin Tarantino, então mergulhar nos seus universos é sempre fenomenal. E bora pro vídeo de hoje falar sobre outros personagens fantásticos que o Quentin Tarantino construiu. Falar sobre o universo criado pelo Quentin Tarantino é sempre um grande prazer e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os 10 melhores personagens do diretor sem uma ordem de preferência, e eu escolho não criar uma ordem justamente porque eu acredito que cada um desses personagens tem um valor conectado à obra em si, ao filme como um todo, à sua própria narrativa, então seria injusto comparar um personagem ao outro. Não é um vídeo de comparação, mas sim uma seleção realizada por mim para falar sobre os personagens que mais me impressionaram desse universo do Quentin Tarantino. Mas se vocês quiserem me dizer quais são os seus personagens favoritos do Quentin Tarantino, deixem aqui nos comentários pra gente trocar. Afinal de contas, o Tarantino sabe muito bem como criar um personagem. Eu diria que é o grande ponto forte do diretor, criar ótimos personagens que, por serem tão bem construídos, têm sua própria voz, têm sua própria forma de falar, de se comunicar e acabam encantando a todos nós. O primeiro personagem que eu quero falar aqui pra vocês é o Vincent Vega, interpretado pelo John Travolta. Talvez a história mais interessante por trás desse personagem é o quanto o Tarantino bateu o pé de que o John Travolta deveria ser o ator por trás desse papel. Isso porque, na época, o John Travolta ele era visto pelos estúdios como um grande erro. Ele já estava fazendo filmes bem fracos, ninguém mais queria contratá-lo, então ele bateu o pé e o personagem do Vincent Vega acabou virando o personagem que catapultou mais uma vez a carreira do John Travolta. Talvez as coisas mais interessantes que acontecem com Vincent Vega em Pulp Fiction são as situações limites desse personagem, né? É um personagem que o tempo inteiro está sendo colocado em situações horrorosas pra ele. Um personagem que dentro do filme tudo dá errado pra ele o tempo todo e as reações, né? A interpretação do John Travolta é brilhante. É um personagem marcante dentro de Pulp Fiction e que não poderia estar de fora de uma lista como essa. Afinal de contas, Pulp Fiction foi o filme que conquistou a Palma de Ouro, né? O Tarantino, a partir daquele filme, todo mundo já sabia do que ele era capaz. E o próximo personagem que eu quero falar, já aproveitando a toada de Pulp Fiction, é o próprio Jules, interpretado pelo Samuel L. Jackson, que é memorável dentro desse filme por outros motivos, principalmente pelo seu monólogo, que é muito marcante, né? Como ele discursa antes de cometer um assassinato, e também outro ponto muito interessante dentro da obra é como ele passa por uma transformação. Ele acredita que ele acabou de viver uma experiência divina e decide que vai sair daquele mundo. Então isso é muito divertido também, né? Porque o Samuel Jackson entrega pra você um personagem extremamente cruel e sarcástico e que depois
passa por uma grande transformação, talvez a curva de personagem mais legal dentro de Pulp Fiction de se acompanhar. Essa dupla, a química, a dinâmica entre os dois, ela é perfeita e justamente por isso eu queria falar deles aqui. Inclusive o Tarantino é muito bom nisso, né? Muito bom em criar duplas, ele é muito bom também em criar antagonistas. Eu deixei alguns de fora dessa nossa lista de hoje. Mas eu já quero falar do personagem Hans Landa, interpretado pelo Christopher Waltz. Esse é considerado por muitas pessoas como o melhor personagem já construído pelo Tarantino. Mas talvez o Hans Landa impressione pela complexidade por trás da interpretação necessária para fazer esse personagem. Tanto o obstáculo ali de precisar saber várias línguas diferentes, isso em si já impressiona, né? Porque é um personagem falando mais de 4 línguas dentro da obra, como também a contradição que esse personagem apresenta com o seu comportamento e com as suas ações. Então é um personagem muito manipulador, é um personagem muito sofisticado, um personagem elegante, mas que nós sabemos do que é capaz. E é complexo, você não sabe o que ele está pensando, o que ele está querendo ao longo de todo o filme. Então ele costuma impressionar mais a todos nós, né? Os seus diálogos são fantásticos, as suas cenas são muito boas. Eu acredito que o Tarantino tenha realmente feito a sua obra-prima com Bastardos Inglórios, então o Hans Landa automaticamente já se encaixa aí nesse espaço. E, inclusive, o Tarantino quase não encontrou uma pessoa para fazer esse personagem, né? O Christopher Waltz, ele foi descoberto através de testes. E o Tarantino disse que se não encontrasse o ator para esse personagem, o filme não seria feito. Então, todos nós saímos ganhando com essa história. A próxima personagem que eu quero trazer aqui pra vocês é a Daisy Domergue, do filme Oito Odiados, interpretada pela Jennifer Jason Leigh. Essa personagem, assim como todos os outros dentro desse filme, é uma personagem detestável, uma personagem criada para que você a odiasse. Mas o que eu acho interessante dessa personagem é que, por estar acorrentada por grande parte da obra, nós temos a sensação, principalmente nos close-ups dessa personagem, no seu olhar, de que ela é muito perigosa. Mais perigosa do que ela pode ser dentro daquele filme todo. E ela é marcante dentro de Os Oito Odiados, porque é justamente em volta dela que se dá toda a situação criada, todos os eventos criados. Ainda que existam outros pontos dramáticos dentro do filme, ela é o grande objetivo no início do filme, né? Levá-la para ser enforcada é o grande objetivo dentro dessa obra. E para quem já assistiu filmes como Good Time, onde a Jennifer tá completamente diferente, é muito interessante ver como essa atriz tem uma gama de possibilidades de literalmente fazer uma pessoa frágil, amável e de repente estar fazendo uma personagem como a Daisy, que é uma personagem como todos os outros, criada para ser odiada, né? Eu gosto desse filme porque geralmente as pessoas acabam tendo um distanciamento de Oito Odiados, justamente porque o Tarantino fez a escolha de criar personagens que não necessariamente estavam ali para serem amados. E talvez essa seja a grande qualidade dessa personagem, que na minha opinião é a melhor personagem desse filme e que não poderia ficar de fora de um top 10. Mas falando em personagens que são muito amáveis e que eu gosto bastante de acompanhar, nós podemos falar do Mr. Pink, interpretado pelo Steve Buscemi. Isso porque o Mr. Pink, dentro daquela loucura que é Cães de Aluguel, é o único personagem que mantém a sua compostura. O tempo todo ele fala, né, sobre vocês não são profissionais, eu sou o único profissional aqui. O Tarantino, desde a sua estreia, trabalhou com grandes atores, né? E o Steve, ele é um ator fenomenal, né? Um ator que fez grandes obras e, na minha opinião, ele elevou esse personagem para um outro nível. Ainda que todos os outros personagens sejam interessantes, a energia que o Mr. Pink traz para esse filme, ela é única. Então, por isso eu decidi selecioná-lo como um deles para estar aqui nesse top 10. Voltando para Bastardos Inglórios, uma personagem que eu percebi que era impossível deixar de fora de uma lista como essas é justamente a Shoshana, interpretada pela Melanie Laurent. Isso porque a Shoshana, além dela ser crucial para toda a narrativa de Bastardos Inglórios, na minha opinião ela tem uma das melhores cenas dentro do filme todo, que é justamente quando a Shoshana reencontra o Hans Landa em um restaurante. O choro que a Melanie entrega logo depois que o Hans Landa parte, ele é um choro, ele é um respiro que
eu particularmente como público fui junto, né? Eu tive a mesma sensação, e eu acho que o que a Melanie fez com essa personagem é fantástico, né? Porque a Shoshana, apesar de estar em uma missão, ela tem o tempo todo que ficar rejeitando aquele soldado, e como ela faz isso, né? Essa relação entre os dois é uma relação curiosa, porque teoricamente faz com que nós, o público, a gente torça, né? Em algum momento a gente torça ali para que eles fiquem juntos, e aí é óbvio que isso nunca aconteceria porque é uma tragédia anunciada. Então o Tarantino ele faz isso justamente para que a transformação da Shoshana seja ainda mais potente. É uma personagem marcante, com cenas marcantes dentro da obra do Tarantino e que está aqui hoje. O próximo personagem que eu quero falar pra vocês é o Django, interpretado pelo Jamie Foxx. Django é um personagem formidável dentro de um filme com grandes personagens. O Jamie Foxx trabalhou com Tarantino só em Django, mas ele é o protagonista que passa por uma grande transformação. Inclusive, né, existe um vídeo que é super conhecido já do Jamie Foxx explicando como foi trabalhar com Tarantino, né? O Jamie Foxx chegou cheio de marra pra fazer o Django e o Tarantino deu uma grande bronca nele, disse que ele precisava interpretar o Django como um escravo no começo, de fato, porque ele passa por uma grande transformação. Então o Tarantino ele constrói esse personagem que literalmente parte da corrente até a vitória, né? E ele enfrenta todos os personagens, assim. Uma coisa que eu gosto do final de Django é uma referência muito forte ao cinema, por exemplo, do Masaki Kobayashi, que é o diretor de Harakiri, que gosta de construir essas situações onde o protagonista, né? O público se envolve com o protagonista ao máximo e no final o protagonista tem que enfrentar um mar gigantesco de inimigos, né? Isso acontece em Django, então a construção do herói dentro desse filme é fantástica. E o Jamie Foxx conseguiu efetuar isso com sucesso. É um dos melhores personagens do Tarantino, talvez estivesse em um top 3 de muitas pessoas, porque é um personagem que o público se envolve profundamente. É o herói mesmo, né? Se tem um filme de herói na carreira toda do Tarantino, seria Django e também Kill Bill, onde nós temos a noiva, que também é construída como uma heroína. E, aproveitando o gancho, vamos falar sobre a noiva, interpretada pela Uma Thurman em Kill Bill. A história é baseada em uma personagem criada pela Uma Thurman e pelo Quentin Tarantino juntos. Isso é muito bacana, eles tiveram uma relação de construção de personagem fantástico. E vamos combinar também o que acontece com ela no começo. É impossível do público não se envolver e não torcer por ela. E o trabalho da Uma aqui, além de ser um trabalho de interpretação, de emoção, de criação, né, de relação com o público, também é um trabalho muito físico. A Uma, ela participou junto a Zoe de várias cenas ali, né? Principalmente em todos os momentos em que ela está de fato aparecendo de frente pra câmera, foi ela que fez. E é uma personagem fascinante que passa por um arco incrível, né? Eu particularmente sou apaixonado por essa saga toda da noiva em Kill Bill. Na minha opinião, talvez ali um dos melhores filmes do Tarantino, porque ele constrói um universo fascinante, uma personagem fascinante. Então ela ficaria aí também no meu top 3 de melhores personagens do Tarantino. Chegando nos dois últimos personagens, eu quero falar sobre os dois personagens que talvez sejam os personagens com o maior nível de material disponível para nós, o público, para que nós possamos entender como o Tarantino constrói um personagem e as suas reflexões. Eu estou falando, é claro, do Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e pelo Cliff Booth, interpretado pelo Brad Pitt, que inclusive ganhou o Oscar com esse personagem. Em particular, esse livro ele foi escrito depois que o filme foi realizado, mas já era um material que o Tarantino conhecia, que ele já tinha trabalhado com bastante afinco antes do filme, é claro. Então eu vi várias entrevistas, tanto do Brad Pitt como do Leonardo DiCaprio, falando sobre a quantidade de material, a quantidade de conhecimento que o Tarantino tinha sobre esses personagens e como ele os tinha criado. E ali já tinha essa sensação de que ele poderia fazer um livro sobre esse universo, sobre essa história. Falando individualmente sobre cada personagem, eu acho que o Leonardo DiCaprio com o Rick Dalton, ele tá formidável, assim, eu amo como o Leonardo DiCaprio gosta de se arriscar. E com o Rick Dalton ele faz um personagem que está em declínio. Talvez seja o único personagem de toda a filmografia do Tarantino que represente tão bem essa questão do declínio de alguém, né? O Tarantino aqui, ele faz uma homenagem ao cinema como um todo, ele faz uma homenagem ao cinema americano em 1969, né? Essa era importante para o cinema americano. E o Rick Dalton, ele é fantástico, né? Aquela cena em que ele pira dentro do trailer depois de ter esquecido uma fala, talvez seja uma das melhores do Leonardo DiCaprio, e ele que quis
ir para aquele lugar, né? Ele que pegou a barra e elevou. Então eu acho que ele fez um trabalho fascinante com o Rick Dalton. É um personagem cheio de complexidade, não é um personagem construído para ser o queridinho do público, pelo contrário, e é um personagem que nos leva para essa experiência, nos leva para dentro, na verdade, de todas as crises possíveis por trás de um artista que sente que sua vida está fracassada. E o interessante é essa junção justamente do ator principal e do dublê, dessa amizade, uma relação muito comum, historicamente falando, em Hollywood, os atores serem amigos dos seus próprios dublês. E aí ele chama o Brad Pitt para fazer um dublê do Leonardo DiCaprio, né? Essa junção desses dois astros de Hollywood. O que é incrível é nem por um segundo você pensar que o Brad Pitt poderia ser o protagonista, né? Poderia ser o astro, porque ele conseguiu fazer tão bem o dublê que você compra completamente aquela postura dele, como ele vê o mundo, como ele se posiciona. Ele é basicamente a pessoa mais odiada, a pessoa com menos contatos possíveis dentro de Hollywood. Isso fica até mais claro dentro do livro. E o personagem do Cliff, ele é um personagem muito leal ao personagem do Rick. Então ele é o seu dublê, ele cuida da sua vida, na verdade. E como ele faz isso, né, é sempre fascinante de acompanhar. A experiência dos dois personagens é até mais interessante no livro, porque você acaba entrando dentro da cabeça desses personagens. Então você tem uma camada de subtexto do que eles estão pensando, como eles estão se sentindo. Você tem, obviamente, momentos maiores com eles, você descobre muito mais sobre esses personagens. E quando a gente fala de um autor como o Quentin Tarantino, em muitos momentos a sensação que eu tenho é de querer ficar mais tempo dentro daquele universo, de querer ficar mais tempo com aqueles personagens. E é justamente por isso que eu considero esses dois tão interessantes, porque você tem agora tanto a possibilidade de acompanhá-los dentro do filme, o que já é fascinante por si só, e também no livro, porque aí de fato você vai poder aprofundar essa relação, conhecer esses personagens com muito mais profundidade. Claro, não daria tempo de trazer tudo sobre eles dentro de um filme. Então, essa é a minha lista, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. São personagens fascinantes, muitos outros personagens fascinantes ficaram de fora. É claro, é óbvio que isso ia acontecer, mas eu quero saber de vocês quais são os seus personagens favoritos dentro da filmografia do Tarantino. Deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem comprar o livro, o link está aqui embaixo, vai sempre me ajudar bastante para que eu possa realizar mais parcerias legais como essa no futuro. Então é isso, muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo.